Repórteres, fotógrafos, produtores e cinegrafistas brasileiros se reuniram no Tuca com uma finalidade: celebrar os direitos humanos e as reportagens que denunciaram os abusos desses direitos. Confira como foi o prêmio Vladimir Herzog deste ano. Aconteceu na noite do último dia 24 de outubro, no Teatro Tuca, a entrega do 33º Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. Criado em 1977, 2 anos após a morte do jornalista Vladimir Herzog, o Vlado, um iugoslavo de nascença e brasileiro de vivência, a premiação mantém seu caráter original: destacar profissionais da comunicação brasileira que, por meio de reportagens, trouxeram à tona os casos de atropelo dos direitos humanos. Neste ano, foram mais de 400 trabalhos inscritos em 9 categorias, sendo 16 os premiados, entre primeiro lugar e menção honrosa. Destes, 2 chamam a atenção por carregar a mesma palavra em seu título. São eles: Guerra na Selva, da TV Record, e Guerras Desconhecidas do Brasil, do jornal O Estado de São Paulo. Há ainda uma terceira reportagem, chamada Guerrilha no Araguaia, veiculada no canal de esportes e ESPN Brasil. Guerra na Selva, dos jornalistas Gilberto Nascimento, Rodrigo Viana, com imagens de Gilson Dias e edição de Ângela Canguçu e Luciano Lima, foi exibida no Jornal da Record em maio deste ano. A série de reportagens conta a história de 3 jovens que saíram do Brasil rumo à Colômbia para se juntar às Farc e desde então estão desaparecidos. Eu fiquei sabendo que vários jovens brasileiros tinham aderido às Farc. Eu achei uma coisa curiosa, uma aventura, né? Uma coisa até, a princípio, uma história meio maluca, atitude meio maluca talvez de alguns jovens, mas era uma história que quase ninguém queria falar, que as pessoas envolvidas no assunto não tinham medo ou receio. Levantei algumas primeiras informações e fiz uma matéria lá na Carta Capital, e depois, quando fui para a Record, eu sugeri a pauta e tinha muito mais coisas, tinha novidades, tinha envolvimento desses jovens com outras organizações, até com o caso de um sequestro aqui, o sequestro do Washington Oliveto. Era um fato novo, aí a gente começou a apurar. Hoje a gente trabalha com mídia de mais ou menos 1h30. Então eles trouxeram, acho que 8 mídias da Colômbia, 8 ou 10 mídias, já não me lembro mais, foi alguns meses atrás que a gente editou. Então você veja que a gente tem que assistir horas e horas e horas de imagens e sonoras e passagens, e a gente decupa esse material. Então é um grande quebra-cabeças que primeiro você precisa separar as pecinhas, as amarelas para lá, as verdes para cá, azul para cá, para depois começar a montar esse quadro extenso, que é uma reportagem especial, que são 5 dias, matérias longas, mais de 5, às vezes 10 minutos. O caderno especial Guerras Desconhecidas do Brasil, do jornalista Leonêncio Nossa, com fotos de Celso Júnior, veiculado no Estadão em dezembro de 2010, traz à tona revoltas populares ocorridas no Brasil ao longo do século XX, cujos protagonistas foram beatos, rezadeiras, pequenos agricultores e que hoje são muito pouco ou quase nada conhecidas. Guerras, guerrilhas, rebeliões são justamente aqueles momentos em que não há diálogo na sociedade, em que os interesses eles se chocam e não há uma convergência, não há um entendimento, e aí as pessoas partem para a luta, para as armas. Fui recolhendo ao longo do tempo movimentos ocorridos ao longo do século XX no Brasil, e a partir daí a gente chegou a um certo momento em que nós temos aí uma boa história. Então, juntando todas essas revoltas, a gente conseguiu chegar a uma pauta, né? Uma pauta que mostrava que o brasileiro, num momento difícil, quando é para ele defender sua terra, sua mulher, seus meninos, ele pega em armas. E ele pode ser uma pessoa sem uma grande formação, sem um nível social bom, mas ele vai se defender. Ali é humano. O terceiro trabalho premiado, Guerrilha no Araguaia, vai pelo mesmo caminho e conta a história de Oswaldão. Campeão de boxe pelo clube do Vasco da Gama, Oswaldão era membro do Partido Comunista Brasileiro e foi um dos principais integrantes da Guerrilha do Araguaia nos anos 70.
A reportagem é de Marcelo Gomes, Roberto Salim e Maria Postiglione e foi ao ar no programa História do Esporte. Como o assunto é muito atual, né? O reconhecimento desses guerrilheiros do Araguaia, das ossadas, dos crimes, quem praticou, né? A gente aliou os guerrilheiros com vários esportes e contamos as histórias desses caras que são realmente fantásticos, né? Além dos premiados, outros nomes receberam destaque na noite da entrega do prêmio Vladimir Herzog. Um deles é o de Elifas Andreato, artista plástico que atuou na imprensa alternativa durante a ditadura e quem confeccionou os troféus entregues aos vencedores deste ano. Já os cartazes de divulgação foram produzidos pela artista plástica Marli Bolina. A apresentação ficou a cargo da jornalista Maria Lídia Flandoli e, na mesma noite, foram conhecidos ainda os vencedores do prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão.